Bora. Bem-vindos a mais um Deadline Podcast. Hoje vai ser um pouco diferente. Nós vamos fazer trocar uma ideia aqui, né? Estamos aqui com o Igor, já participou uma vez com a gente. Agora o Samuel está aí com a gente também como convidado. Galera. E aí, beleza? A gente quer que você se apresente pro pessoal. Cara, fala um pouco sobre você. Meu nome é Samuel. Eu tenho uma agência de tráfego pago. Eu iniciei focando em clínicas e consultórios. Agora eu estou expandindo para pegar alguns outros tipos de nichos. E eu estou nesse mercado já tem mais ou menos 4 anos. Legal. Demais. Você está mexendo mais no nicho de clínicas? Eu iniciei no nicho de clínicas. E aí agora eu estou expandindo para outros nichos. Seu concorrente. Seu concorrente. Eu tenho um ponto. Inclusive, fala aí da cliente lá, a professora de inglês, pô. Conta aí do resultado dela agora. Primeiro cliente fora que eu peguei foi uma professora de inglês. Que legal. Ela chegou em mim querendo fazer um lançamento para Black Friday. Detalhe, faltava uma semana para Black Friday. Não, tá doido. Falei, o melhor que tem. Falei, quebrou minhas pernas. Falei, a gente tinha que precisar de um mês primeiro, 2 meses para começar a Black Friday. Falei, não, tá. Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui, vamos começar e vamos trabalhar em cima disso. Ela tinha pouco resultado, tinha pouco aluno. Tinha audiência? Ela tinha 1.000 e poucos seguidores, se não me engano. Que eu pensei? Só que ela postava muito conteúdo. O que eu pensei? Eu vou começar a puxar essa galera que já tá no perfil dela, vou começar a fazer remarketing com essa galera. Em uma semana a gente bateu 8 mil de faturamento. Maravilha. Aí ela pegou e fechou com a gente para continuar no Perpétuo. Ela pegou e quis abrir uma nova turma. E aí, esse mês agora, ela abre uma nova turma. Ela bateu mais de 30k de faturamento. Legal demais. E é recorrente, né? Agora é recorrente. E ela faturava quanto antes? O faturamento dela, ela tinha 3, 4, 5 alunos. Que isso? Nossa, ela devia faturar 2 mil e olha lá. Só na turma que ela abriu ontem, ela botou 20 pessoas. Fora o que ela pegou individual, que ela pega para dar aula individual também. Entendi. Top demais. Quanto tempo você tá com ela? Agora foi fazer 3 meses. 3 meses? Esse é o terceiro mês. Doideira demais. Pelo amor de Deus. Aí a mulher nunca mais vai embora. Mano, e sabe o que é o mais triste, viado? Essa eu vou ter que contar, porque eu fiquei chateado por ele. O primeiro contrato que ele fechou com ela era comissionado e fixo. Aí, falou, não, faz o seguinte, eu vou diminuir meu fixo e colocar uma comissão pra gente fechar. Aí fechou. O outro mês, né? Ele falou, não, vamos agora aumentar o fixo e tirar a comissão. Ela vai fatura 30 mil. Nossa, aí então... Quanto que era o comissionamento? O comissionamento era 15%. Nossa, puta, aí se fodeu. Dava se fodeu de grana. Dava 4 Ia ser o fixo mais o... Não, aí se ferrou, cara. Você tirou 100%. Eu fechei com ela a comissão justamente porque a gente tava muito perto da Black Friday. Falei, pra você não pagar um valor muito alto aqui, eu diminuo no fixo e a gente fecha na comissão. Porque se você tiver resultado... eu recebo. Nossa. Aí depois eu falei com ela, não me deu muito trabalho, dá para tirar a comissão. Ela vai e fatura 30 mil esse mês. Nossa, e aceitar 15% é pouca gente que aceita, viu? 15% é coisa pra caramba. Isso daí é um ela segredo para você aumentar seu faturamento muito fácil. Inclusive, ele tem alguns clientes que envolvem porcentagem, né? Isso, tem comissionamento. Porque é a única forma... Porque, assim, né? Quando você oferecer só o serviço por si só, você não consegue extrair o máximo de valor ali do cliente. Então, você tem que ter outras pontas, né? Você pode ser... vender um serviço ali, um projeto ali com uma pessoa executando, pode ser com um time, pode ser ali também com comissionamento. Porque imagina, se você, o cara fatura ali seus 500 mil, 1 milhão por mês. Você vai colocar um comissionamento no cara, ele está com verba para investir, quanto que você não vai tirar? Pois é. Mesmo que seja 5% ali do negócio. É muito maior do que o valor que você deixaria no fixo, entendeu? Óbvio que você tem que ter um fixo para ter os custos operacionais garantidos, né? Sim. Mas a porcentagem é o que faz você crescer de verdade. Pois é. Com certeza. Pô. Inclusive, é uma parada que eu tô começando a mirar agora um pouco mais, velho. Porque nos últimos 3 meses de agência, eu foquei em colocar qualidade ao invés de quantidade de cliente, velho. Então, tipo assim... Organizar processo, deixar velho. tudo Tipo assim... Mano, antes a gente tava... Sem sacanagem, a gente tava com 22 clientes. Eu desci a base pra 10, mano. Só que, tipo assim, você olha os 10 clientes que a gente tá lá, mano. Inclusive, tipo, semana passada... Eu fechei com um dos maiores de BH, se não maior. Você entra no perfil do cara, primeira foto do feed é o Ronaldinho Gaúcho falando dele. Aí depois ele tatuando Pavon, Vargas. Então, tipo assim... O cara é muito grande. E esse cara é um cara que eu já consegui colocar comissão, velho. Então... Não, mas o legal também, o bom é que você já tem um tempo ali posicionado para tatuadores, sim, né? Mano. Então, a partir do momento que o nome começa a andar, você consegue segregar um pouco mais de qualidade ali no seu cliente. Pô, né? A facilidade de fechar a galera maior... Cara, é surreal. Então, gigantesco. Assim, a gente... Antes eu recebia prospecção da galera que tinha, tipo, 10 mil, 15 mil seguidores. Hoje eu recebo, tipo... eu recebo mensagem, tipo assim, velho, hoje eu não prospecto mais de maneira fria. Tenho tráfego, mas o meu tráfego, nenhum deles é voltado, tipo assim, pra... nenhum criativo falando pro cara, ó, vem cá... Não é conversão. Não é conversão. Todos é só jogando pro perfil.
Ó, sério? Você só tá convertendo Todos, jogando cara. lá. E aí a Social galera selling. chega... Social selling. A galera chega, me chama e, tipo assim, velho, a galera com 70 mil, 80 mil, 100 mil seguidores, 300 mil seguidores. Sim. Então, tipo assim, pô, deu a questão de nichar... Obviamente foi um processo um pouco mais demorado até chegar nesse ponto. Mas, cara, hoje a agência toca sozinha. A gente gastando demais. A gente gastando 600, 700 reais em tráfego na agência e fechando 3, 4 clientes por semana ali. Com facilidade, velho. Você tá doido. Com facilidade. Com facilidade, mano. Porque a pessoa já bate o olho no seu perfil, vê o resultado, vê gente falando sobre, vê que você entende do mercado, né? Pelos seus conteúdos. Então, a barreira de dificuldade para você fechar aquela pessoa, o seu perfil já filtrou. Exato, velho. Não, e assim, até da última vez que a gente gravou aqui, né? Que lançou até esses cortes que eu estava falando ali, que fechou esses 2 clientes agora. Já fechou um, tá para fechar um outro ali num ticket bem acima do que a maioria do mercado. Quando você está com uma comunicação muito rasa, né? Vamos supor, você está comunicando ali só como um gestor de tráfego, como até assessoria de vendas começa a ficar um pouco mais... Todo mundo está fazendo saturado a mesma coisa. já. Todo mundo está fazendo a mesma coisa. Então, assim, quando você começa a preocupar ou nichar ali diretamente para o público, com o seu cliente ideal ali, dentro do tipo de ramo que você vai atender, nichar a comunicação para ser algo um pouco mais específico ali, né? Você pode falar ali de gestão, né? De entender realmente como que funciona o negócio, do que só ficar falando de direcionamento de campanha, mas fazer isso aqui. Porque senão fica algo muito... São 2 tipos de segmento, né? Ou você segmenta vago. o seu perfil através de uma especialidade, então, eu atendo só médico, atendo só tatuador, atendo só isso ou aquilo, ou você pega o nível de conhecimento que aquele seu cliente pode ter. Então, você deixa o seu perfil amplo para qualquer nicho, mas você vai tocar em assuntos específicos que o cliente que já fatura bem tem. Então, Exato. o cara que fatura muito bem, ele tem problema, por exemplo, com o funcionário, ele tem problema com a equipe, ele quer Mas a parte saber... operacional, né, velho? Mais estratégica, na verdade, né? Porque sim. o cara tá querendo fugir do operacional, um exemplo. Sim, né? sim, exato. Isso é um tipo de cliente que já tá ali acima dos seus 150, 200. Sim. Agora o cara que tá 1 milhão, 2, o cara já saiu do operacional tem muito tempo. O Então, problema quais dele são agora os talvez desafios seja escala, dele? alguma parada do tipo, né, Não, e a velho? tendência é tipo assim, a tendência é quanto maior o seu negócio vai ficando, né? Mais fica o problema ali de controle de todos os processos, de todas as pessoas ali, né? Porque mudar, quando você está ali com 1 até 10 pessoas, beleza, você está gerenciando tudo. Quando começa a chegar a 20, 50, 100, Já começa a 150, complicar. Aí começa você a tem que entrar o montar- gestor do gestor. Sim, Exato, você tem que exato, montar exato. vários times ali na operação para realmente conseguir ter mais paz ali no que você está Tratar fazendo. essa galera toda, né, velho? Porque, pô, gerir 100 pessoas deve ser Não, uma deve ser loucura, né, infernal, velho? deve Mano, ser a gente hoje toca a agência lá com... Hoje a gente tem 3 colaboradores. Cara, tem hora que com 3 colaboradores eu tô surtando, velho. Então, imagino com 100. chegar com 100, o cara tem que ter Nossa, cabeça, tem velho. cabeça mesmo. Tem que estar preparado ali para a bomba que vai vir. Mano, mas mudando totalmente de pau para garrancho, a gente tava falando de agência, uma outra especialidade também, que inclusive é uma parada que a gente tá testando agora, é o drop internacional, mano. Velho, tipo, vocês têm visto alguma coisa sobre? Como é que tá aí nível de conhecimento de vocês hoje? Tô vendo muita gente vindo falar sobre drop internacional, porque falam que o mercado brasileiro ele já ficou um pouco mais... Qual que é a palavra? Saturado? Não é nem saturado, como é que fala? Que a galera... O Tem muito golpe golpista, saturou. Tem muito golpista aqui no Brasil. O golpe saturou. E também fica meio inviável também, né? Com tanto de taxas ali que você vai pagar, como que você faz todo esse... Não, correio, todo pedido que você manda, correio barra lá e a taxa do correio. Não, você tá Exato. doido. Não compensa, velho. A gente, inclusive, chegou a testar uma última loja aqui no Nacional, isso tem 1 ano, né, velho? Acho que é. velho. A gente testou a última, tipo assim, cara, é bizarro. Você vai olhar as métricas, todas as métricas Só são... prejuízo. Não, as métricas são boas. Só que não sai venda. Exatamente. Cara, tipo não assim, sai venda, um isso CTR de 5%, 6%. Cara, a gente teve um criativo que tá com CTR de 9%. Que isso? É bizarro esse CTR. E não vende. E Aí vende. você melhora a página, melhora a oferta. Mas e aí não que vende. tá, o problema não tá no site. A gente entrava em contato com esses clientes, eles falavam, não, eu tenho medo de ser golpe. Exatamente. 90% dos Todos clientes eles? falam, não, tem medo de ser golpe. Pronto. Não, então o Brasil tá complicado. Cara, E bizarro. aí, como é que você fala Exato. pro cara, não é golpe, não. É, Ele tipo, fala, Como é que ele vai acreditar? Não é golpe, Que compra coisa aí. doida. Confia. Tipo, Confia aí, irmão, que não é golpe, tá não. ligado? Não tem o que fazer. E aí, mano, o mercado... E lá na Europa eles não têm esse medo, né? Não tem. Porque Não. lá é um negócio muito mais incomum de se Lá é acontecer. regrado, né, velho? A galera é educada, né? Cara, lá é regrado. E até a galera que tá aqui, que roda pra lá mesmo, eu acho que tem um pouco de medo de dar golpe lá e isso é uma E ter parada... algum problema. E ter algum problema que eu É acho que porque eles lá entregam. o negócio pega de diferente verdade, da- né? que Tem diferente lei, daqui. Tem tem lei, lei. lá, exatamente. Lá Diferente daqui. funciona as coisas. Sim, exato, velho. Mas, mano, é bizarro. Tipo assim, obviamente são métricas mais caras. Você vai olhar, acho que o seu custo por mil é mais caro. Você vai olhar o CTR,
Tipo, ele é um pouco abaixo do normal, do que a gente conseguia no drop Mas nacional. a competição é tão alta, assim, em cima de custos, né? Mas a competição chega a ser tão alta assim dentro da Europa. O negócio não é competição. Aí que tá o detalhe. É o- não, é- a a competição moeda- não é. a moeda é a mais moeda. alta. Mas, é a moeda. mas vamos colocar assim, não tô convertendo. Aham. Né? As métricas Não, batem... aí mantém igual. Aí é Não, legal. aí bate demais. Aí bate nossa igual senhora. aqui, mais ou menos. Porque quando você vai pegar na América do Norte, beleza, Estados Unidos ali já é uma competição muito mais Sim, aí é competição. pesada. Lá é Então competição. o custo ali para você conseguir um cliente ali para fazer a pessoa comprar é muito maior. Sim. Agora na Europa eu vejo, na verdade eu vejo pouca gente comprando mídia dentro ali Não, tem pouco, na sim, Europa. tem pouco. É, Entendeu? cara, é que tá, tipo, esse que é o detalhe. Rodar o drop internacional tá bom porque não tem competição, mano. Né? Pouquíssimas Ninguém pessoas faz estão isso lá fazendo. fora direito. Cara, quem tá fazendo, tá botando muita grana no bolso. Inclusive, tem um parceiro nosso, velho, que, tipo assim, ele mostrando loja de 2, 3 dias, faturando 2 mil euros por dia, 3 mil euros por dia. Aí Então, você converte pro real. o cara subiu na segunda, na converte pro terça ele já faturou, tipo, 30, 40 mil reais, velho. Então, Que isso, que doideira. cara, é E bizarro. quanto de lucro bizarro. no negócio esse aí que pode Em chegar? média, 40%, né, Em velho? média 40%. Aumentou a Lucro margem. líquido? porque- Lucro líquido. pelo amor de Deus. Tirando produto, tirando tráfego. Até eu vou fazer um trem desse, tá doido? É, juro, cara. Pelo juro. amor de Deus. Nossa, Mas é muito porque aqui barato. no Brasil, o pessoal que eu conheço conseguia manter entre 25% a 30% de margem. Nossa, A até, margem. até menos dependendo. Hoje É, em dia até não tem menos. nem como Isso, o cara segurando um competir. cadinho no imposto. É. Dá uma segurada, uma reduzida no imposto. Nossa, você tá doido. O que é isso, cara? Mas aqui é na uma Europa, margem muito beleza, alta. você tá rodando drop lá fora. Qual que é a dificuldade ali? Porque tem uma outra língua, né? O problema não é nem ali. Getaway. Como é que é? Gateway você usa um brasileiro ou ela? O problema de usar um brasileiro não é nem as taxas, porque a taxa é 12,5%, varia isso. Porém, a galera de fora paga com o quê? PayPal, Apple Pay, Aham. cartão de crédito. Gateway daqui não consegue receber com PayPal, não consegue receber com Apple Pay. Como é que vocês fazem para Tem receber uma- isso? Aí precisa abrir uma LLC com base em outro país, na Europa. Explica o que é um LLC pro pessoal, porque a grande maioria nem vai saber. Quer explicar? Pode ir, vai lá. Por exemplo, é uma empresa que você abre, você vai abrir e vai ficar sócio dela fora do Brasil. Sim. Como se fosse uma empresa, porém fora do Brasil. Você vai precisar de um CNPJ, basicamente é isso, um CNPJ fora do Brasil, para você conseguir abrir a Shopify Payments, que seria o pagamento pela o Shopify. pagamento nativo. pela própria Shopify. Ou a Stripe. Só que como a galera roda muita réplica, a Stripe não aceita, Sim. não aceita Nem réplica. Stripe, nem a E abrir uma Payments. LLC é um valor muito caro. É um valor mais alto. Cara, Quanto não, que é uma média assim, do é porque, preço? na verdade, a LLC em si é barata. O problema é manter ela e aí você precisa de holding. Que aí já é uma outra parada. Você... Vocês fizeram a hold para começar? Ainda não. O que acontece? A gente tem hoje um contato, né, velho? Que o cara fornece a LLC com holding pra gente e aí, tipo assim, ele Vocês ganha. pagam um A gente valor paga uma mensal taxa. ali, A gente uma paga uma taxa? taxa. Ah, Paga vale a porcentagem. pena, faturamento. Então, assim, pra gente que tá testando o internacional agora, vale muito mais a pena. É, faz Legal. sentido, que aí você não tem esse custo, Pelo né? menos Você pra só iniciar. divide. Legal, então vocês abrem, vamos supor, né? Vocês fazem todo esse trâmite aí para fazer o recebimento ali e tudo mais. Depois, como que são os próximos passos? Montar a página, montar a oferta, Descobrir como que produto. vai indo? O produto, a galera roda, basicamente, os mesmos que rodavam aqui em 2020, 2021, é os mesmos que estão rodando lá. Fora isso, é roupa, tênis. Isso, ninguém roda. Então não tem nada rodando. Não lá, tem né? nada diferente Pelo amor de Deus. daqui. É a mesma coisa, só que eles traduziram para a língua nativa do O país. chat GPT faz isso daí. O chat GPT, o chat Já- GPT traduz. Tem um aplicativo também que chama Translate e Adapt também. Ele também traduz toda a loja. Você pode montar a loja em português, ele vai traduzir tudo. Ele já deixa a página pronta ali. Deixa com- tudo pronto. Nossa, aí é foda demais. Já vai tudo em inglês. A única coisa que você vai fazer Shop- é colocar o produto lá, subir a loja. E o mais difícil que é o Gateway, que seria a Payments, no caso. Shopify tem muita extensão que ajuda. Você, Mano, hoje em dia, se você quiser abrir uma loja na Shopify, você demora, tipo assim, 1 a 2 dias, tá tudo pronto, porque é tudo muito automatizado. Você coloca uma ferramenta que faz isso, uma ferramenta Sim. que faz aquilo. Olha, O engraçado, a diferença, é que aqui no Brasil, o pessoal não usa de jeito nenhum nem o checkout, nem o gateway da Shopify. Usa Lá não. fora já é o contrário. Exato. Aqui a Por que gente que tem que não colocar usa? checkout transparente, fazer integração com outras... Exato. Justamente pelo motivo. Tipo assim, a Payments não aceita quase nada, velho. Então você vai rodar a réplica, não pode. Ah, eu vou rodar tal coisa, não pode. Ah, eu quero rodar, sei lá, camisa de time, não entendi, pode. entendi. Então, assim, aqui no Brasil, a galera tem mais essa. Qual que é a palavra que eu posso dizer, que eu posso usar, velho? A galera tem esse costume, né, de Sim. rodar a réplica. Então, a gente tá acostumado. Você compra mais barato sabendo que é réplica. Sim. Mas o mercado brasileiro, no geral, é assim. É assim, Nem é. todo mundo tem Exatamente. dinheiro para comprar Ninguém- um... Exato. Exatamente. Grande E maioria aí tem a grana. Payments não aceita, velho. Então, tipo assim, você vai rodar isso aí na Payments, vai cair. E aí por isso que ninguém usa. Só que o gateway nacional, mano, tem muitos gateways que funcionam bem, velho. Sim. Muitos. Pra rodar aqui no Brasil.
Agora, para rodar lá fora, mano, tipo assim, um ou outro que funciona bem e mesmo assim é um bem muito mal. Não marca direito. Lá não... fora, então, beleza. Vocês abriram isso aqui, conseguiu rodar na Shopify. Como que faz para tirar o dinheiro de lá e mandar para cá? Como que é o imposto em cima disso tudo? Altinho. O imposto vai ser alto, mas aí para você retirar o dinheiro, você vai retirar pela sua empresa, que você abriu fora. O dinheiro vai para sua empresa fora. Você manda para um banco, você manda para um banco internacional. Aí de lá do banco internacional manda para um nacional. Pro nacional. Aí normalmente a galera costuma usar Nômade ou quanto que tá essas taxas aí? Vocês pagam de imposto, o negócio tudo? Cara, dá beira uns 20%, né? Sério? Beira uns 20%. Então se você tinha seu salário com a margem ali de lucro líquido é de quanto mais 40%. 40%. Isso. Tá, só que aí a empresa que vocês abrem aqui, vocês colocam no simples ou igual no lucro real? Porque o lucro real só desconta ali direto no seu lucro. Então, né? depende. É porque o que acontece? A galera... Se a gente fosse trazer tudo, literalmente tudo que você tem, tudo que você pega de lá de fora, de faturamento que você tem, né, de todo lucro, dinheiro. e quer trazer para cá, você vai ter quase nada de lucro, velho. Porque você vai ter que declarar essa entrada de dinheiro Então e vai ter que deixam declarar no o imposto banco dele lá ainda. fora. Você deixa no banco lá fora e quando você tem uma Payments que segura bem e essa Payments, tipo assim, ela é saudável, eles te dão um cartão dela. Ah, então um cartão de crédito? Você tem um no caso, cartão de aqui no crédito. Brasil. que você pode usar um crédito aqui. internacional e você usa no Apple Pay. Aí é E fenomenal. aí, pronto, já era. Eu nunca ia sacar Entendeu? nada aqui pra dentro do Brasil. Cara, Pelo não amor de Deus, Normalmente, só se pra você mandar o isso. dinheiro aqui Você pra gasta dentro. no crédito internacional. E aí já era. Tipo, ele é um crédito pré-pago, Você entre pagando aspas. imposto, sua foto, tá gastando dinheiro aqui. Já era. E vida que segue, mano. Nossa. Então compensa muito mais. É assim Muito que só nega imposto. Uma aula aí, ó. Não só nega imposto, você tá fazendo dentro de uma hold lá fora, né? Você tá fazendo fora? Você tá Você pagando não tá imposto de lá. sonegando, você só não O tá dinheiro não trazendo. passou Tá aqui. trazendo. Você só tá omitindo. Não omitindo que o dinheiro tá lá O fora. dinheiro tá lá fora. Ele nem chegou aqui. Mas... No podcast a Receita Federal vai dar olho vocês aí. Mas A tá polícia tudo certo. assistindo o vídeo aí, né? Fala, E de onde que veio a ideia de vocês rodarem o Drop Internacional? Cara, justamente da má fase do drop nacional. Sim. É um mercado que ou você entra para competir com golpista e aí você vai ter zero de lucro porque tem um cara que tá rodando um iPhone por R$300 Ah, não, isso aí e a galera compra. E o cara é protegido E o- ainda por lei porque é uma Cara, oferta absurda. E Sabe não o que, preso. que é exatamente isso, velho? Sabe o que, que é o pior, mano? Porque se você cai num golpe, a culpa não é do golpista. A culpa é sua. Que acreditou. Não, a porque culpa é porque sua, a oferta cara. é muito boa. Mas é isso mesmo que ele falou. É Tem lei. uma É lei. uma tem oferta um- muito real. Meu pai falou o nome lá, você é como... Tem um nome pra quem compra esse tipo de oferta. Esqueci. É como se fosse algo totalmente fora da realidade, né? Não, mas Você ele vai- citou um nome em específico Ah, não que sei, representava. não Não vou sei. lembrar nem a Gente, pau, mas mas literalmente tem um- Não, é porque literalmente, se Dentro você da qualquer lei, ser humano que Acho que é entra... receptação que ele falou. É, alguma coisa. Eu acho que qualquer ser humano que entra ali no Google vai pesquisar, pô, você entra no site oficial da Apple para ver um preço de um aparelho. iPhone. Aí O o iPhone cara tá vê ali, R$300, o iPhone 16 Pro Max. dois iPhone 16 Pro Max por R$300. Compre um, leve outro. Aí, Leilão pelo do amor de Deus. correio. Leilão no Leilão no correio. correio. Cara, você comprou, porra, meu amigo, a culpa infelizmente é sua. E isso é muito errado, né, velho? Mas não Pô, tem- você- eu acho que tem um risco também, porque, pô, se o brasileiro não tá comprando toda essa merdaiada que o pessoal faz aqui no Brasil, então a probabilidade dessa galera que tava rodando aqui, provavelmente eles vão lá para fora também. Cara, com aí que vai certeza. sujando o mercado, só que aí o brasileiro sempre vai ficando ali, ó, mal visto. É. Vai. Que é uma coisa velho. inacreditável. Exatamente. Mas, assim, o mercado de drop, cara, assim, por pura experiência, né, velho, que a gente viveu aí esses 4 anos de testes e validações, enfim, e de fracassos também, né, que, cara, tem que ser real. O drop nem sempre... Porque tem um tanto de gente que acredita que drop nem funciona. Cara, funciona, mas, assim, você vai testar 10 produtos para acertar 2. Só que 2 que você E acertar olha vai lá. colocar muita grana no seu bolso, tá ligado? É assim que Você tem, funciona. você tem muito prejuízo ali no início para testes, Tem, né? cara, Criativo, tem. página, Ó, tudo no eu vou te geral. falar que, assim, 70% das ofertas que a gente sobe, ou mais, né? Vamos colocar aí, de 10 ofertas que a gente sobe, 2 a gente acerta. As outras 8 ofertas são prejuízo, mano. Como é que vocês fato. fazem esses testes iniciais ali para validar um produto, uma oferta? Pode falar? No Instagram. Vai liberar Basicamente, é a mesma coisa que a gente fazia aqui, a gente faz fora. CBO, básico, ABO, sobe 113, com 3 criativos. Aí, que todo mundo faz, né? É exatamente, é a padrão. mesma coisa que fazia Mesma coisa aqui. que você validar qualquer coisa que você for vender na internet. Exatamente isso.
e vai pegando os melhores, deixa rodar pelo menos 3 dias, depois do terceiro dia, vê o que deu melhor, junta com a sua... Mas vocês validam, tipo assim, primeiro o criativo, depois vai... O criativo funcionou, mas tá travando alguma coisa na página, eu mudo a página ali, entendi. Por exemplo, o CTR tá ruim, a gente vai ter que alterar o criativo. Sim. Se o CTR tá bom, mas não tá convertendo, aí você muda a oferta da página ali. Exato, a gente tem que olhar a página. Às vezes a página tá ruim, às vezes o preço tá ruim. Sim. Então a gente tem que dar uma olhada na página. Legal. Agora a gente tá buscando ouro também no Google, viu, mano? O Google é muito forte. Mano, sensacional, o cara já tá velho. com intenção. Mas aqui, eu acho que o meio brasileiro ele é muito viciado no meta. É muito, velho. Muito viciado, só que a maior intenção de compra tá dentro do Google. Cara, tem cara que ele tem problema ali de sair do Facebook. Parece que ele tá com a droga ali. A gente tá com um parceiro que meta. testou ontem uma oferta, tipo assim, mano, primeiro dia de oferta. Eu vou deixar você falar, porque senão eles vão achar que é mentira. Ele colocou R$250, ele abriu na cal com a gente. Voltou 2.800. No primeiro dia. Pedido pago. Primeiro dia, de pedido pago. Tá bom demais. Não é de gerado, é pedido pago. Porque lá fora não existe pedido não pago. Tipo, cartão de Geralmente crédito. vocês buscam ali um ROI de quanto ali para otimizar a campanha? Cara, o Facebook tava sendo 2 ali, a gente já tava super satisfeito. Legal. Nossa, tava validado, vamos socar o orçamento. Mas em Google... Cara, é pensar que ele teve pegam, praticamente 15 vezes de retorno ali no primeiro dia. Vocês pegam produtos assim com custo mais barato também para vocês venderem lá, para entregar uma margem legal. Exato. Sim, aí, por exemplo, mais uma vez vamos dar um exemplo aqui da réplica. A galera roda lá, você compra, por exemplo, um tênis a $19 e você vai vender ele a tipo 49 euros. Entendeu? Entendi. Então, é uma margem muito boa. Sim, muito bom. E fora que a gente tinha o frete. Fora também o frete é mais barato. Desenviar da China para outro lugar é muito mais barato. Muito mais barato. Fornecedores. Muito mais barato. E aí tem uma estratégia do frete, né? Aí a gente cobra o fretezinho também, a gente faz a estratégia do frete. Cobra até um valor. Sim. No caso, porque na China para a Europa tem alguns fretes gratuitos? A maioria. A maioria. A maioria. Aí vocês colocam um pouco de margem ali a mais no frete. Legal. E o tempo de duração, né? Porque assim, de uma entrega. Porque para o Brasil demorava tempo para caralho. Né? Agora, tanto que assim, eu até desacredito. Hoje, para mim, drop no Brasil não faz sentido nenhum. Né? Você tem taxa, você tem ali um tanto de coisa que você compra na internet. Lógico que vem mais barato da China, mas entrega para você em 2 dias. Qual que é o tempo de entrega ali da China para a Europa, igual vocês estão rodando? 12 dias, no máximo. Sério? Então é rápido demais. A entrega é muito rápida. Nossa. E aí, isso, a gente tá falando de um frete grátis. Se a gente coloca algum frete, tipo... Chega a ser mais rápido ainda? Por exemplo, tem o acho que é DHL, né? O DHL, ele costuma ser ali, tipo, 3, 4 euros. A gente revende ele a 7, 9 euros, por exemplo. Que isso. O prazo de entrega é, tipo, 4 a 5 dias. Nossa, bom cai demais. muito. É como se fosse um frete dentro do próprio Brasil. Do Brasil para o Brasil. Sim, exatamente. Nossa, aqui o nosso como se fosse o nosso país é assim, uma negação mesmo, viu? Pelo Cara, amor de Deus. É bizarro. E aí, tipo assim, você vai falar... Cada vez que a gente entra mais no mercado internacional, a gente vê como que o mercado nacional é atrasado. É atrasado. É atrasadíssimo, saca? Eu acho que igual vocês falaram, né? O mercado nacional ele tem muito empecilho para você chegar lá, né? Mas assim, de maturidade de gente operando, eu acho que aqui tem muito mais maturidade do que lá na Europa. Não, com certeza. De expertise ali, ninguém tá fazendo isso lá na Europa. Isso com certeza. Entendeu? Poder de compra lá também muito maior. Então, qualquer coisinha ali, os caras estão gastando dinheiro. A gente vende produto lá 49 euros, por exemplo, só que o salário mínimo lá é 2.200 euros. 2.200 euros. Aqui a gente... Qual país, no caso, nesse caso aí? França. Sério? França. Nossa, França é bom demais. Pô, França, Suíça, Espanha também. Reino Unido. Qual, na verdade, qualquer país lá, velho. Funciona bem. Porque, mano, o salário mínimo europeu é alto, mano. Então, a gente vende um produto o custo de vida é tranquilo também, tranquilo, né? Cara. Sobra então, pra pessoa. Exato. Então, se a gente vende um produto a 49 euros, cara, é um low ticket. Pra gente, convertendo, a gente tá vendendo um produto de 250, 260 reais. Sim. Ou mais. Nossa, ou mais. Dependendo do dia. Aqui a gente tinha que vender produto de 150, só que 150 já é 10% do salário mínimo do pessoal. Não, só que a pessoa que tem um salário mínimo ali, ela não tem 150 Não, ela não consegue comprar uma parada de consegue 150. Comprar. Exato. Exatamente. E aí rolava muito, tipo assim, mano, o cara... Uma compra de 150 reais. Outra coisa que é ridícula da maioria dos gateways brasileiros é, tipo assim, reserva pra cartão. Cara, reserva para cartão. Você tem uma taxa de 6,99%. Só que aí eles colocam lá nas letras miúdas mais 15% de reserva. O que é essa reserva? Cara, eles colocam como um pré-chargeback, que é, por exemplo, eu vou rodar aqui, sei lá, eu rodei 300 mil no cartão. 15% vai para pré-chargeback. Ou seja, se alguém der chargeback, isso aqui já é instantaneamente devolvido para a pessoa.
Então eu Simplesmente questionam fico nem com o dinheiro nada. preso ali Você não durante um consegue período sacar todo o até dinheiro. passar aquele Exatamente. período do pessoal Só saca pedir. daqui 90 dias. Exatamente. E aí você pensa... 90 dias pra pedir. 90 dias. Cara, aí você pensa o Se seguinte... você tem relacionamento ali com a plataforma, consegue um pouco diminui, antes. Diminui um mais pouco, o mas dinheiro. Mas é loucura demais. Só que Você não aí- consegue ter todo o dinheiro liberado na hora. Tem um problema que a galera tá tendo. Se você para de rodar na plataforma, Eles travam eles falam que é reserva. 120, 180 dias. É. Fala que você tem que voltar a rodar na plataforma pra você conseguir é tirar isso? seu Não, dinheiro de mas lá. aí você tem que entrar com o advogado, porque isso aí não existe. Só que não, aí pô. o advogado também vai cobrar caro, É. dependendo Aí do não tanto que compensa. tiver lá. Cara, e o pior é O cara vai isso, pegar que- 30% ali de Aí, cima. às vezes, Exato. fica elas por elas. Sim, e aí, tipo Nossa. assim, são vários dos motivos do porquê que o mercado nacional não funciona. R$150 é 10% do salário mínimo. O cara não tem R$150 para comprar no Pix. Ele vai comprar no cartão e vai parcelar de 4 vezes. Aí você coloca 15 de reserva, mais 6 de taxa, mais o parcelamento, que normalmente aumenta... ali, Arrebentou tipo, tudo, velho. cara, aí você um produto que era 6 de parcelamento 150... Eu não vai sabia uns que tinha 8%. isso. É, aí tipo assim, você vai 18 pensar que é, sei lá, 150 o produto, seu custo dele costuma ser entre, vai, 80, R$70. O lucro que você vai ter desse produto é R$10 por venda. Não faz Cara, sentido. 20 compensa. É, então assim, Com uma operação pequena, se fosse gigantesca, é uma coisa. Agora, pelo amor de uma Deus. operação de 1000 vendas por E dia. aqui no tá super Brasil, feliz, a maioria né? dos produtos que você vê o pessoal rodando de drop, às vezes a loja pode até ser honesta, mas você tá vendo, sei lá, esse porta negocinho aqui, Uhum. R$200 dentro da loja de É, drop. Você pega o mesmo nome, joga no Google, você acha no Mercado Livre por 60. Mais Não, barato. aí, os cara, Então, os assim, cara fica fica tentando... muito inviável pelo custo do produto. Aqui no Exato. Brasil, a questão do produto é o mais difícil de todos. Exato. E aí que a galera cai no golpe. É justamente por isso. Porque ele vê isso aqui a 200 na loja X. Só que ele recebe um anúncio da loja Y a R$60. Ele fala, não, tá o mesmo preço do Mercado Livre, vou comprar lá. É. Aí ninguém entrega. Aí ele perdeu por R$60. Aí já era 60. O Exato. brasileiro também tem um mal de falar, eu vou comprar pra ver se chega. Não, Eu falo, eu vou vai, jogar comprar um pra ver se tigrinho chega. ali pra ver se eu É, faço é. 400 conto pra Minha tomar mãe uma já cerveja. falou isso, final vou de comprar semana. pra ver se chega. Se chegar, chegou. Não, minha mãe, muitas vezes, né? Porque, pô, tem muito cara que faz anúncio bom pra caralho. Tem. muito cara que é profissional em dar golpe mesmo. Não tem como. De vez em quando minha mãe chega lá e fala, ô, Vitor, isso aqui tá barato. Eu vejo o combo lá, eu falo assim, ô, mãe, isso aqui é Esquece. inviável É. tá sendo vendido por esse preço. É. Cara, é. É uma Muita sacanagem. coisa. Minha tia, se não me engano, anteontem, chegou lá em casa, ô Gui, eu vi um negócio lá no Kawaii, ganhei R$600. Aí eu falei, top, hein? Ela, mas apareceu esse negócio aqui da Receita, que tá cobrando 30% de imposto, aí eu tenho que fazer o Pix de, sei lá quanto que dava, tipo assim, uns R$50. É verdade isso daí? Eu falei, pô, Cara, tia... Confia. Que isso. Eu falei, Confia. pô, se isso fosse verdade, por que eles já não descontavam esse dinheiro antes E de... te pagava o resto, Ah, não, né? aí você paga primeiro pra receber depois. Não faz sentido nenhum. Mas agora vamos mudar esse assunto que isso aí dá gatilho, velho. dá Pelo gatilho. amor de Deus. Mas, pô, voltando no assunto de agência, rapaziada, uma parada que eu tô fazendo que tem funcionado muito, tipo assim, muito, muito mesmo, velho, é oferecer pra galera, pros meus clientes atuais, um comissionamento. Só que esse comissionamento, como é que funciona? Qual a estratégia que a gente tá usando lá? Eu crio um formulário com o nome dele. Então, por exemplo, você acessou o formulário do fulano de tal. E aí vem a descrição Você fala falando, um cliente como se fosse uma indicação, mas usando seu formulário para... no nome do cliente. Sim. Então, exemplo, eu vou usar... Saber quem eu veio vou usar o Felipe Frois. Aí eu gero um link do Felipe Frois. Então, você acessou o formulário do Felipe Frois, seja muito bem-vindo. Você vai participar de uma pesquisa de satisfação agora e no final você vai ganhar uma consultoria de 30 minutos com a equipe de marketing do Felipe Frois. Então, é para tatuadores. Isso funciona para tatuadores. Primeira pergunta, qual que é o seu nome? Seu Instagram, WhatsApp. Legal. Qual que é o seu atual faturamento? Maior dificuldade? O que você almeja daqui 90 Mas aí dias? você vem um roda a padrãozinho. campanha ali ou ele Cara, ele 100% anuncia? orgânico. Então ele chega lá e fala, rapaziada, ó, eu consegui, junto com a minha equipe de marketing, uma parceria aqui, que eu vou presentear os 10 primeiros que preencherem um formulário com uma consultoria gratuita de 30 minutos. E aí, dentro dessa consultoria, você vai poder tirar todas as suas dúvidas em relação a marketing, em relação a isso, Legal. aquilo. E aí, no final da consultoria, Agora eu entendi. é você aplicar aquilo ali que vocês vão receber na consultoria. Só que qual que é o detalhe, velho? As 10 primeiras vagas. O cara tem... Mano, eu vou olhar no Responde aí pra falar com vocês, velho. Mas, se eu não me engano, o Frois, ele teve mais de 62 formulários preenchidos. Nossa. E aí, qual que é... Como se fosse uma indicação para você, né? que essa Exato, pessoa vai velho. agendar uma consultoria Exato. com você e etc. E aí, qual que é o detalhe? Uma das perguntas que a gente colocava era se o cara poderia investir mais de R$50 por dia em anúncio. Mano,
Eu só ia nessa pergunta. Perfeito. Posso? Sim. Todo mundo que botou sim, mandava um alô. Opa, e aí, tudo bem? Aqui é o Igor Ferreira. Qualificou o cara 100%. Sou responsável pelo método IncPro, inclusive o método que o Felipe Frois está. Eu vi que você respondeu o formulário dele, tô te chamando aqui pra gente agendar essa consultoria gratuita, velho. Tipo assim, foi a semana que eu mais fechei cliente. Perfeito. Sem fazer nada. Sem fazer nada, velho. Isso é muito bom. Não fazer nada, não. Às vezes você passou né, uma puta oportunidade pro cara também, ele ganha um comissionamento, cara, e só os dois ganhando. Exatamente. O cara também botou grana no bolso, velho. Isso aí é inegável. Isso daí é um negócio que eu gosto muito, que é você procurar pessoas que são influentes no seu meio. Influentes, né? Diferente de você pegar alguém que é influenciador ali dentro do Instagram, que tem muito seguidor e etc. Às vezes a pessoa tem 1000 seguidores, mas o público que está ali dentro confia muito. Então, seja para eu ofertar o meu serviço ou a doutora procurar uma parceria, né? Você consegue gerar muito resultado disso, porque aquela pessoa tem poder sobre a audiência dela. Então, é um simples formulário que a pessoa coloca ali e acredita. E, às vezes, as pessoas buscam, né? Tipo, fazer parcerias com influenciadores com 100 mil, 200 mil seguidores, que a audiência já está toda queimada. Exato. Já divulgou tigrinho, divulgou rifa, divulgou sei lá o quê. Então, aquele pessoal que está assistindo, tipo, não vai se interessar pelo seu trabalho porque acha que pode ser mais um dos golpes. Exato. Mas essa questão de trabalhar em cima da audiência do próximo, né, é sensacional. Sempre vem muita oportunidade. Cara, eu vou te falar uma coisa que a gente está fazendo agora, né, que a grande maioria dos brasileiros não pensam nessa oportunidade, que é além do comissionamento. Vou te dar um exemplo. A ReadStation, ela é afiliada em alguns CRMs, né, do mercado. Quando você faz a implementação ali do CRM, literalmente você ganha não só um comissionamento mais, né? Você ganha um compartilhamento de receita. Que é literalmente o revenue share, que todo mundo conhece aí por causa das casas de aposta e tudo mais. O que eu comecei a fazer agora, né? Alguns clientes que têm uma carteira muito maior, né? Vou até falar isso aqui só por parte para entender o seguinte. Qual que é o seu lucro hoje dentro da sua venda de algum produto, algum serviço? O quanto que eu consigo compartilhar desse lucro, né? Mantendo ali uma coisa, lógico, uma porcentagem mínima, para alguém que me indica esse negócio, entendeu? Não só no comissionamento, mas imagina, se eu vendo um contrato de R$4.000, R$4.500, né, de uma indicação muito forte que algum cliente me passou, eu tenho a probabilidade de entregar, né, uma bonificação ali para aquela pessoa, pode ser um extra ali dentro do produto, ou então uma parcela inicial ali da mensalidade, só que a gente fecha projeto, então entra ali como uma parcela do projeto. E também quantos % eu consigo gerar para esse cara, né? Seja ali 3%, 5% ali para essa pessoa, do projeto inteiro. Então, vamos supor, o cara está me pagando 4.500, se eu tenho um lucro bacana, né? Um lucro a mais do que a base do mercado, eu consigo colocar ali 5% a 10% ali de compartilhamento de receita para a pessoa. A gente está fazendo isso agora, implementando isso aí, cara, chega muito mais gente qualificada, porque o cara não recebe só na ponta, ele recebe em todo mês. É recorrente. É recorrente. Então, assim, se o cara R$4.000 ali, se o cara receber R$200 ali no mensal, já é uma ferramenta que ele paga. Sim. Já é custo de disparo que ele vai fazer ali para certos clientes. E obviamente o cara vai querer escalar, velho. Ele vai querer te indicar 10, 20, exatamente. 30, 40 Porque se clientes. o cara tá ganhando 200 conto com um cliente, se ele me indicar 5 clientes ali, já é R$1.000 que ele pode colocar dentro da compra de mídia para a empresa dele. Exato. Ô Gui, agora mudando de assunto. Eu falei aqui hoje que o investimento da agência está entre R$50 e R$60 inicialmente. Então, o tatuador precisa desse valor. Cara, hoje se um cliente novo, eu quero ser seu cliente. Certo. Como é que é o investimento em anúncio? Qual que é o primeiro passo para ser cliente hoje lá do Gui? Tá. Essa questão de investimento em marketing não é só tráfego, tá? Isso é uma receita que toda empresa tem que ter, né? Empresa, clínica, enfim. Você tem que destinar pelo menos de 5% a 7% do seu faturamento em marketing. Ou seja, para contratar uma equipe, para divulgar o seu serviço através de um anúncio. Não interessa o que você vai fazer, mas toda empresa tem que ter esse budget. 5% a 7% eu estou sendo uma pessoa mais conservadora. Por exemplo, a CIMED investe 12% do faturamento dela, que é um faturamento bilionário. Então, assim, depende do momento que você está. Se você está uma pessoa mais conservadora, você vai colocar de 5% a 7%. Você quer crescer e alavancar, você vai colocar uma margem maior ali, mas você não vai fazer isso o tempo inteiro, né? Depois que você bate um resultado ali que você procura, dá para você estabilizar. Então, depende do nível de crescimento que a pessoa está buscando. Por isso que quando alguém vai me procurar, eu acho interessante entender
o faturamento dela, para que a gente já calcule essa porcentagem e veja uma margem que é saudável para o negócio dela, né, para a clínica dela. Mas também ver o quanto que ela espera crescer, porque também dá para você calcular isso em cima do quanto ela precisa investir para chegar no número que ela está buscando, né? É porque se o cara chega ali, pô, eu quero colocar R$500 e faturar 20 mil, aí é difícil mais. Aí eu vou Pode ter que aprender acontecer? Cara, Pode, mas... Pode acontecer, ó, pode acontecer. O pior que aconteceu com ele. Mas A mesma professora de inglês, ela colocou... Esse mês ela tinha colocado R$200, aí tinha voltado, ela fez 8 mil. De novo. Ela fechou 8. E ela falou, meu orçamento é só 500 esse mês. Falei, como que eu vou trabalhar com esses benditos esses R$500? Falei, tá, vamos continuar fazendo a mesma estratégia. Eu continuei na mesma estratégia. Estourou esses 500, eu peguei e forcei ela um tiquinho e falei, velho, a gente vai precisar de mais orçamento, é dia 10 ainda. Ela já tinha fechado mais cliente, falei, a gente vai precisar estourar esse orçamento um tiquinho. Ela falou, não, então vamos fazer a turma aqui e aí o meu orçamento eu libero mais R$500. Ou seja, a mulher ela faturou 30 mil esse mês. Gastou R$700. Ela gastou esse mês acho que 1.200. Mas desses 700 já tinha uma base que vinha recorrente de antes, não tinha não? Já tinha. Ah, já tinha uma base, não, correto. Acho Mas que- mesmo assim, você pegar 500 quanto transformar em 10 mil, em 8 mil reais, em 15 mil reais... Às vezes a empresa do cara tá faturando R$100 mil. Como que R$500 vai fazer alguma diferença, entende? Cara, e isso assim, um ponto que eu acho interessante, né, é a gente analisar todo o contexto, porque senão foge um pouquinho da regra, né? Porque um exemplo, essa pessoa, ela já tinha uma base muito bem trabalhada, muito bem construída. Então, ela já estava produzindo conteúdo há muito tempo, a audiência dela já estava educada sobre o que ela faz. Sim. Então, quando você coloca um dinheirinho ali, já explode, porque tinha uma retenção, uma demanda reprimida ali, né? Uhum. E aí, tem gente que chega cru, do zero, tenta fazer a mesma coisa e não vai dar certo. É, o que eu acho? Eu acho que assim, né, o pessoal não tem muita paciência para validar a estrutura. Porque, literalmente, tráfego por tráfego, você nem, né, você vai rodar uma campanha ali, você nem sabe muitas vezes o que você está fazendo. Então, o que é o ideal? Monta a estrutura toda e você tem que ter o ponto para validar aquela estrutura e depois ir otimizando. De correto? fato. Se você só chegar ali com R$1.000 e tacar ali dentro de tráfego, você nem sabe. Às vezes, igual você tem uma expertise, você tem uma expertise, né? A gente também. Então, a gente já tem pelo menos um playbook pronto ali para já executar para a pessoa. De fato. Porque só colocar um anúncio no ar não vai funcionar muito bem. E essa estratégia que a gente usou para ela foi exatamente isso. A gente veio com a base de cliente dela, falei com ela, a gente precisa aumentar seu número de seguidores, a gente precisa aumentar a galera que está te vendo. Você montou toda uma estrutura, Montei estratégia todo antes um para funil. colocar para rodar. Coloquei a galera, Perfeitamente. peguei a galera de topo de funil, comecei a colocar tráfego para o perfil dela. Aí comecei a jogar um remarketing para a galera que viu os vídeos dela, mas não começou a seguir. Falei, vou puxar essa galera ainda. Sim. Comecei a puxar essa galera que estava vendo os conteúdos dela. Aí peguei e fiz outra campanha para mensagens de WhatsApp com a galera que já seguia ela. Eu não faço campanha de... E olha o tanto de coisa que você fez com 500 conto. Com 500 conto. Porra, isso aí Cada é negócio foda. devia estar com, sei lá, R$7 de orçamento. A campanha de tráfego estava com 12, se não me engano. A de mensagem foi a que eu mais gastei, que eu coloquei 30. Cara, se tratando de faturamento assim, eu também tenho alguns clientes que a gente consegue colocar um volume muito alto, velho. Inclusive, um deles a gente gastou 18 mil no último ano, né? Se tratando aí de 2024. E foi mais de 420 mil de faturamento, velho. Então, a gente for demais. colocar na balança aí, é praticamente 22, 23 vezes de retorno, velho. a gente ali também já conseguiu ali 15 mil, 20 mil reais virar 250, Sim. 300 e poucos É. mil. E eu acho, velho, que esse medo que a galera tem de eu vou colocar dinheiro em tráfego, será que vai funcionar? Será que não vai? Cara, a receita do tráfego, na verdade, né, velho, é acreditar e fazer, mano, tá ligado? Porque enquanto você tiver medo de, nossa, eu vou gastar aqui 200 e não vai fechar, eu vou gastar 500 e não vai fechar, realmente. Só que, cara, é tracional. Então, assim, vai começar com 200, vai gastar 500, vai gastar 600, não vai fechar. Mas na hora que você vê, você gastou 3 ali, já tá com retorno igual, tá ficando no 0 a 0. Exato. É tempo e paciência, velho. Então, se a gente pensar aí, né, pô, inclusive nesse cliente que eu acabei de citar, cara, a gente gastou 18 mil reais no último ano, mas a gente faturou 420 mil reais. É muita coisa. Então, é um retorno absurdo Isso. e que o principal fator para chegar nele, obviamente, além de estratégia, foi paciência. Não, e tipo assim, a grande maioria das pessoas querem crescer sem testar nada. Não existe crescimento sem teste. Sem teste. Lógico que você vai tentar aportar ali o seu dinheiro, né, na melhor opção possível que você tem menos risco. Mas você tem que testar em alguma coisa. Se achar o primeiro investimento que eu vou fazer ali a coisa vai funcionar, só se você tiver uma puta de uma sorte gigantesca. Exatamente. Né? Tem que procurar gente qualificada, alguém que tem um processo bem bacana ali para justamente você correr menos risco. Mas para crescer, você tem que correr risco e tem que testar as coisas. Exato. Até porque, pegando um exemplo bem legal do que
a gente está conversando agora, uma doutora que, inclusive, eu postei ontem nos stories, a gente bateu um resultado fantástico recentemente, que foi de 150 mil mensal, investindo pouco mais de 6 mil reais. E por que ela chegou nesse resultado, né? Essa doutora conseguiu chegar a 150 investindo 6? Porque, fora o investimento em anúncio e etc., ela já tinha um posicionamento muito bem definido, ela já vinha trabalhando a audiência dela há muito tempo, então já tinha vários outros pontos validados. Não é só pegar dinheiro, colocar ali e achar que vai trazer um retorno. Tem toda uma estrutura por trás que vai fazer a diferença e que não adianta. Às vezes você quer vender A, está falando sobre B, o seu perfil não tem nada a ver com o que o seu público está buscando, a coisa não vai funcionar. Você tira toda a sua credibilidade. E isso, antes de fechar qualquer cliente, a gente gosta de deixar bem claro, tanto eu quanto o Igor, porque eu já vi ele fazendo algumas reuniões para a empresa dele, a gente trabalha em cima de 3 pilares, não é, Igor? Exato. Posicionamento, lógico, o tráfego e a estrutura comercial. Perfeito. Cara, e justamente se tratando dessa questão dos 3 pilares, tem que estar muito bem alinhado, porque às vezes o cara tem um investimento legal em anúncio, tem um posicionamento bom, mas você vai ver o comercial do cara é péssimo. Um exemplo disso mesmo é a maioria dos clientes que a gente atende hoje, né, velho? A gente vê a galera ainda cometendo erro de pergunta de ângulo fechado, velho. Cara, vamos lá. Vou passar a receita do bolo aqui agora, vou entregar o ouro. Cara, se eu pergunto de uma maneira fechada, vamos pensar numa prova de escola. Você tá lá respondendo uma pergunta fechada. Você já sabe o que você vai responder, velho. Então, se eu perguntasse... Vou dar o exemplo da tatuagem, né? Que é hoje meu nicho. Se eu pergunto pro meu cliente assim, cara, me conta aí, essa tatuagem tem significado? Pô, ele vai me falar sim ou não. Acabou. E a galera fala, mas eu tento puxar assunto, meu cliente só me responde com sim ou não. Aí você vai ver, ele tá lá errando. Ele fala, me conta isso aqui, sua experiência. É literalmente uma palavra Exato, que ele muda. Ao invés dele falar, exatamente. essa tatuagem tem significado? Não, ele fala, qual o sentido? Acabou. Não, então, tem gente assim que é ruim de verdade. Não é nem ruim. Eu acho que assim, tem muito cara que é preguiçoso. Igual o Guilherme estava me falando esses dias. Foi ontem, né? Foi ontem. Ele virou para mim e falou assim, cara, olha o áudio que o cara me mandou aqui, que o cara literalmente estava falando, eu estou precisando desse trabalho de mídia, trazer mais demanda, mas vocês não conseguem atender esses clientes para mim também, não? Porque eu não quero muito entender. Aí é foda. Imagina como. O cara quer vender, mas não quer atender o cliente. Aí eu contrato um secretário para ele. Pelo amor de Deus. Coloca lá. Ô, gente, pelo amor de Deus, o cara pequeno, ele tem que dar um jeito. Como que não quer atender cliente? Velho. Pô, não existe. Cara, isso que me mata de raiva, velho. Porque assim, a gente passa toda a estrutura, mostra tudo que tem que fazer, de A a Z, mano. Tudo bem detalhado para sair a venda de tatuagem. E a galera não faz, mano. Então, é só assim, executar. Cara, é só executar. Então, assim, o entregável hoje do método Ink Pro é muito forte, velho. A gente entrega toda a estrutura de posicionamento. Cara, eu vou chegar pro tatuador e falar, irmão, você precisa se posicionar assim, velho. Sim. Vou dar um exemplo do último tatuador que entrou. Cara, ele tem um posicionamento muito forte mesmo, a ponto de você entrar no perfil dele e ficar com medo do valor da tatuagem deles. Falar, cara, isso é surreal, não posso pagar. Aqui, só te pausar um tiquinho. Eu vou no banheiro e vou trazer uma outra pessoa aqui para você conversar. Fechou. Valeu. Participar. Mano, quiser eu pode ir. Eu vou no banheiro porque tá quase... Não, aí fechou. ela vem e troca uma ideia você conhece também, um pouco mais, você manda as perguntas. Fechou. Aí, ó. Valeu, mano. Vai lá. Então, pô, se tratando... Apresenta ela aí. Senta aí. Senta aí. Termina de arrumar. Tô baixa. Não, tá bom. Só regula o abaixa microfone aí. O microfone, de resto, tá de boa. Desculpa, gente. A mesa você pode deixar no lugar. Tá. Mas No lugar até certo? mesmo pegando esse exemplo desse último tatuador. Cara, a gente tava trocando ideia lá e a gente viu que, tipo assim, o perfil dele tem um posicionamento bizarro de forte e o que estava acontecendo era que a perspectiva de valor do perfil dele estava muito maior do que a galera enxergava. Então, assim, a galera tinha medo de fazer orçamento com ele porque achava que era muito caro. Doideira. O que a gente precisava? Lotar a agenda dele de orçamento de novo. O que a gente fez? Lança promoção, lança desconto. Cara, com 3 dias... Criativos com preço. Cara, com Exatamente. 3 dias foram mais de 600 mensagens. Em 3 dias. E o detalhe, investimento em tráfego, R$50 por dia. R$150, 600 Cara, mensagens. o custo por mensagem tava tipo 80 centavos, Nossa, 90 centavos. bizarro. Então. Mas aproveitando, gente, essa daqui é a Letícia, mulher do Igor, e veio participar da nossa conversa também. A gente trocou aí os apresentadores. Agora ficou 3 convidados e um apresentador. E o apresentador tá certo. 3 contra 1. Ó, eu vou fazer um papel de apresentador aqui, já vou começar perguntando para Letícia. Me conta aqui, estrategicamente falando, o que você acha mais importante
de entregável para o seu cliente hoje no seu método? Boa. Não vou conseguir responder agora. Tá nervosa. Fica nervosa. Me apresenta primeiro, porque eu não vou conseguir responder assim. Deixa ela ir ganhando uma intimidade com a câmera tô nervosa. depois. Então, antes de mais nada, se apresenta um pouquinho, fala de você, fala do seu método, deixa a galera conhecer a Letícia. Oi, gente. Meu nome é Letícia, eu tenho 21 anos. Estou nesse mercado aí faz cerca de 1 ano. Saí da minha empresa, né, para empreender dentro desse mercado aí de tráfego pago. E, assim, já digo que foi uma atitude bem difícil para mim, mas foi necessária, assim. Depois a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto para falar um pouquinho disso. Mas o meu método, ele chama DHG. Né, a abreviação dele é DHG, é Digital Hair Growth. Então, Brabo demais. Legal, né? Uhum. Então, é um método para cabeleireiro, mas hoje eu atendo a área da beleza, né? Então, mexendo aí com esteticista, cabeleireiro, maquiador, engloba tudo isso. E o nosso método nada mais é do que fazer as empresas ganharem mais, né? Claro, com certeza. É o que todo mundo busca. E a gente não só entrega leads, né, qualificados, mas como a gente também entrega toda uma consultoria de venda, tudo aquilo assim que o profissional precisa mesmo para alavancar. Porque não adianta eu trazer um lead qualificado, sendo que a pessoa às vezes não está com a casa arrumada. Então, muitas das vezes o Instagram da pessoa não está preparado para receber aquele lead naquele momento e o lead também não se sente confiante em fechar negócio, fechar um acordo com aquela pessoa. Então, a gente ensina tudo isso, né, por trás do tráfego pago também. E também fazer a parte também de criativo. Então, a gente ajuda os profissionais com o criativo, a gente traz ali um resumo para ele do que ele pode postar. Então, a gente não faz as postagens em si, a gente não cria o criativo para ele, mas a gente ajuda ele e traz para ele as formas melhores que ele pode fazer aquilo. Então, hoje, no seu entregável, você tem como se fosse um guia, né? Ou um roteiro? Como é que funciona? Exatamente. É um roteiro de posts que a pessoa pode fazer. E dentro daqueles posts que ela faz, a gente seleciona alguns onde a gente vai rodar o anúncio para aquele post. Então, funciona basicamente dessa forma. E hoje em dia, pensando na área de beleza no geral, vale muito mais a pena a pessoa focar em vídeos, né? Sim, com certeza. Com certeza, porque traz mais proximidade para o público, né? A área da beleza ela é muito vasta, envolve muitos nichos, mas o principal público da área da beleza é o feminino. E o feminino, quanto mais aproximação você traz, mais você vai vender. Porque, literalmente, mulher é confiança, né? Então, a gente precisa vender trazendo confiança, proximidade. Então, é assim que a gente vai conquistar as nossas clientes. Então, normalmente, a gente faz os criativos com vídeo, sim. Faz sentido demais. Pô, falou bem demais. E Obrigada. com vergonha de responder, pô. E ela já respondeu a pergunta Já inicial também. Já respondeu. Galera, vou ficar sentido. por aqui, vou deixar o Vitor voltar para conversar com vocês. Gui, brigadão mais uma vez. Tamo junto. Boa conversa. Obrigada. Valeu, irmão. Tamo junto. Chega aí. Nada só. Só você esquecer que tem 4 câmeras aqui. Nossa, tranquilo. Mas respondeu super bem e tenho certeza que muito claro para quem te buscar. Com certeza. Inclusive, você postar esse pedaço no seu perfil, né? O pessoal vai ver que é uma consultoria que entrega literalmente tudo que eles precisam. Porque, pelo que você falou, né? Você vai entregar tanto a captação de leads, o atendimento, o direcionamento, posicionamento. Então, é literalmente o que a pessoa precisa para vender. E tem quanto tempo você começou? Tem 1 ano. Perguntei. 1 ano já? Tem 1 ano. Ó, legal. O Igor já trabalha nesse mercado há mais tempo, então eu sempre acompanhei ele de perto, como que ele trabalhava. Mas, assim, entendo um pouco do mercado dele, né? Que é de tatuagem, focado em tatuagem, mas mesmo acompanhando ele há mais tempo, eu, de fato, comecei tem 1 ano. Legal, legal. E o mercado de beleza, assim, Guilherme, é mercado de beleza mesmo, Isso, né? isso. Mais um concorrente, pelo amor de Deus. Aqui, Tava querendo a harmonização facial. Não, mas tem espaço para todo mundo. Não, Tem. sem Tem espaço para todo sem mundo. dúvida nenhuma. É um mercado que cresce. É grande muito. demais. E Cresce qual dificuldade você mais está vendo aí para gerir esses clientes? O que você mais vê ali quando chega uma pessoa e essa pessoa fala, eu não quero fazer isso aqui, por exemplo? É posicionamento? É gravar os anúncios? Qual que é o maior problema que você vê ultimamente? Normalmente é o posicionamento.
é a habilidade de se comunicar bem. Então, normalmente, as nossas clientes, por mais que seja na área da beleza, tem muita dificuldade de pegar o celular e gravar. E também tem aquilo, por exemplo, é um cabeleireiro. Então, ele está lá fazendo as mechas e tudo mais. Então, ele tem essa dificuldade de ter uma pessoa ali para gravar ele fazendo um procedimento. E muitas das vezes ele mesmo pode ali gravar, falar e postar nos stories. Então, essa é a maior dificuldade. E hoje em dia eu acho que assim, é extremamente necessário, né? Vender sem cara hoje eu acho muito difícil. Não tem como. Então tem gente que acha... tratando de marca pessoal, né? Você é a sua marca. Quando você é um cabeleireiro, um esteticista, ou qualquer outro exemplo que você deu, a pessoa vai chegar no salão e vai te buscar. Se você não está na internet, como é que a pessoa vai saber quem que vai atender ela? Sim. Não, e para a mulher é muito importante, né? Ter as fotos do Instagram. Eu, por exemplo, quando eu fui ficar loura a primeira vez, eu procurei uma porrada de cabeleireiro, busquei por foto. O cabelo vai estragar, não tem como então, não, assim, né? O feed tem que estar bem posicionado, tem que ter conteúdo. Sim. E tem uma pesquisa que fala assim que uma boa porcentagem do valor da marca também condiz com quem é o CEO ali daquela empresa. Sim. Né? Se você tem um sócio ali que ele não tem coragem de comunicar, né? um majoritário ali não tem coragem de comunicar, né? de conversar realmente com o público, conversar até realmente dentro da empresa, mostrar o que acontece, provavelmente você perde até valor ali na sua empresa. Com certeza. Entendeu? Sim. E é um negócio que eu falo com nossos clientes, né? Hoje em dia eu tenho a tranquilidade de falar, a pessoa só não tem resultado se ela não executar o que a gente está passando. E óbvio, a gente executa grande parte desse processo, cria esse processo para a pessoa fazer, mas tem pontos que ela tem que colocar a mão na massa. O posicionamento mesmo. Posicionamento, Sim. a pessoa precisa estar lá. Stories é algo que tem a ver com o seu bastidor, com o seu dia a dia. Não tem como eu te passar uma receita do que fazer nos seus stories. Não, tem gente óbvio que eu posso te dar um hoje... direcionamento, né? Tem Mas gente que até hoje acha que é só contratar um designer no social media e postar a imagem estática ali todo dia. Sem um Não videozinho. faz sentido, Tem que tacar vídeo pra caramba, porque senão a coisa principalmente não funciona. os stories, não tem como ter um roteiro, porque eu não sei o que vai acontecer no seu dia. Às vezes pode chegar um Exato. caso super legal que você quer contar, pode aparecer, sei lá, uma curiosidade, alguma coisa do tipo. Como é que eu vou colocar isso dentro de um Exato. roteiro? Não tem como, né? E eu acho que as pessoas gostam muito de acompanhar a rotina, né? Então, Sim. Gera mais principalmente, conexão, né? Virgínia aí, dá pra gente ver que todo mundo acompanha ela, Não, ela aquela posta mulher é uma 24 horas. máquina É de uma vender, máquina, tá? Pô, ela nossa. fez Ela sai bilhão de um com menos hype para 25 outro anos. hype, Sim. para outro hype, Então, coisa de assim, as louco. pessoas se interessam pelo dia a dia das outras. Então, assim, a gente vê o dia a dia dentro de um salão é muito bacana, porque a gente vê o backstage, né? Sim. Porque normalmente as pessoas postam muito aquilo que elas querem. Então, vou postar aqui um cabelo bonito e tudo mais, mas as pessoas querem ver o processo. Elas querem ver como que chegou naquela cor, qual que é o tom Sim. que ela usou. Porque muitas pessoas não vão no salão para fazer o cabelo dela. Às vezes ela quer saber o tom, ela quer saber, por exemplo, eu não consigo ir no salão agora, o que eu posso fazer? Então, essa questão do profissional dar dicas, isso é muito importante, porque nem sempre você vai vender tudo. Mas você falou de salão de beleza, você vê que geralmente os salões são bem posicionados, são só aqueles salões extremamente, né? Que atende a galera, que atende a galera com maior poder aquisitivo, né? E olha que a amplitude que você tem de mercado ali para conseguir entrar é muito grande. Com certeza. Não Muito tem grande. tanta galera fazendo. Eu não vejo quase um salão ali, né, intermediário ali, fazendo alguma coisa dentro do Instagram, muito pouco. E assim, essa questão de mostrar os seus bastidores envolve em 2 pontos. Primeiro que o cliente ele é curioso. Então, eu, por exemplo, se eu for fazer uma dieta, eu quero entender tudo sobre aquilo. Eu vou entrar no YouTube, vou ver o que é macro, o que é micronutriente, o que eu preciso comer, qual alimento que vai servir. Mesmo um profissional me guiando. Caralho, então, juro pra você. Pode fazer essa dieta, sabe? Não, mas eu gosto de aprender sobre tudo. Tô brincando. E assim, eu imagino que grande parte dos clientes também são curiosos. Inclusive, as doutoras brincam, né? Que o cliente já chega lá sabendo mais que ela, de tanto que pesquisou. E também abre um outro ponto que tem outros profissionais te acompanhando. Então, além de você vender para o seu cliente, você pode, às vezes, abrir uma mentoria, um treinamento para aqueles outros profissionais que acharam legal o seu bastidor. Podem ter né? vários produtos ali que ela pode colocar ali no mercado. A partir do momento que você botou a cara e criou conteúdo, né? Sim. Um dos meus clientes são 2, né? O Bruno e a Carol. Eles são educadores da vela. Então, assim, eles dão treinamentos para inúmeros cabeleireiros. Oh, que legal. E é muito bacana, porque eles já têm um posicionamento muito bom. A Carol, por exemplo, ela grava conteúdo de graça. Assim, ela sorri um conteúdo, porque legal.
ela é muito envolvente, o conteúdo dela é muito Já bom. a naturalidade dela ali pra gravar. E ela passa muita confiança naquilo que ela fala. Eu pedi ela pra gravar um criativo, a gente não ensaiou nada, ela fez o criativo e bum. Ó, que Ela legal, sabe cara. o que ela tá fazendo. Exato. E até Ela entrando, tem conhecimento daquilo, sabe? Tem propriedade do que ela tá falando. e até entrando nisso, o que você vê hoje que define como meu cliente ideal? Você bate o olho e fala, pô, essa pessoa eu gosto de ter dentro da minha empresa e essa daqui eu quero longe. Eu acho que é o profissional que posta mesmo. Uhum. Que posta stories, não tem Seja vergonha de disposto a fazer a aparecer. coisa acontecer de verdade. Né? Exato, porque às vezes a gente fica cobrando criativo, isso é muito ruim. Não, isso é a Porque pior coisa. a gente que é gestor de tráfego, a gente precisa de que o Instagram esteja alimentado. Então, assim, é uma consequência, né? A gente faz o nosso trabalho, mas a gente também precisa que o profissional faça o trabalho dele. Faz sentido. Então, assim, um cliente ideal para mim é aquele cliente que é ativo nas redes sociais. Posta stories, posta no feed, posta Reels. É isso aí. E o nicho que nós dois trabalhamos também, que é a harmonização facial, não tem como a pessoa não postar. Não tem. Você vai em um médico fazer uma harmonização facial, uma doutora, e ela não tem nada. Como que você vai saber o trabalho dela? Não Como que tem você vai como. confiar a pessoa enfiar uma Exatamente. agulha no Sim. seu rosto e colocar o ácido lá e você não vai saber o resultado como vai ficar? Você nunca viu o trabalho dela. A Exatamente. harmonização facial, no geral, é desejo. A pessoa quer ficar mais bonita, quer ficar mais confiante, quer olhar no espelho e se enxergar diferente, Exato. né? Por mais que tem muitos profissionais que valorizam a questão da naturalidade, e é totalmente possível, mas a pessoa quer melhorar alguma coisa. Então, assim, se você não mostra dentro do seu perfil os cases que você já teve, se você não conta a transformação que aquela pessoa passou e coloca emoção, sentimento naquilo ali, com certeza tem outro profissional fazendo isso E que vai e os pegar seus clientes vão para Vão pra ele ao ele. invés de para você. Eu falo para os meus clientes que trabalham com harmonização isso. Você tem que postar o seu dia a dia, você tem que mostrar os materiais que você usa, porque o cliente quer saber se seu material é de qualidade ou não, ele quer ter certeza que é certo em você. Você tem que mostrar um criativo que eu gosto muito de usar, antes e depois do Isso é resultado. impossível dar errado. Sim. É. Muito É difícil. colocar em criativo de antes e depois, o resultado ficou bacana, Alguém você não vai tem vender. jeito. Alguém vai se interessar, pelo menos um fechamento Com certeza. ele vai fazer. E até aproveitando, É a que você... transformação, né? Sim, É. exatamente. Transformação é a Você palavra. vende resultado, não tem Isso. como. Exato. E aproveitando, se você fosse deixar uma dica assim para as doutoras que te seguem, para ela aplicar e ter resultado, o que você acha que seria? Cara, invista em posicionamento. O seu posicionamento vai modificar o seu resultado todo. Por exemplo, tem uma doutora que veio pra gente, ela estava faturando, se não me engano, 35, 40 mil. Ela estava faturando pouco em relação ao mercado. E ela não postava todo dia, ela não tinha uma rotina de story, de reels, de feed. E eu tive que conversar com ela, ela não gostava de gravar também. E eu entendo, tem muito cliente que não gosta de vir pra gente, gravar e tudo mais. Mas eu tive que fazer uma reunião com ela. E depois que ela começou a gravar e mudar o posicionamento dela, mostrar tudo do dia a dia dela, ela começou a faturar mais de 100 mil por mês. Nossa, Com maravilha. uma simples... Como assim? O posicionamento nesse tipo de... Nesse nicho é o mais importante. Você troca o uma mais ponta importante. de comunicação ali, você já altera totalmente o perfil do cliente. Exato. Totalmente. Completamente. Legal. E a harmonização facial também é um perfil de cliente que é o pessoal que tem mais grana para pagar, porque não é barato fazer uma harmonização Não facial. é. Pô, mas o mais louco hoje, né? O mercado tá tão amplo que você vê você vê algumas clínicas aí colocando, de dividir o valor de não sei quantas vezes. Tá Exato. todo mundo procurando. Sim. Então é muito Eu acho que bom. uma coisa que vende muito é você vender a dor do cliente. Sem dúvida. Muita gente não entende o que a gente está falando sobre dor do cliente. A gente não está vendendo ali o sofrimento do cliente em si. Não, mas as pessoas gostam de ver assim a história do cliente, sabe? Exato. É o storytelling por trás daquilo dali que a gente está postando. Então, por que aquela mulher de, sei lá, 50 anos, ela foi lá e mudou o cabelo dela, uma transformação radical, ela fez um louro? Sabe? Então, assim, por sim. trás daquilo é muito bacana quando o profissional ele posta a história do cliente. O que aconteceu para ela chegar ali? Tem até uma cabeleireira famosa que ela faz esse tipo de conteúdo e, assim, é viral. É jornada, viral. é quase E vende uma, muito. quase uma jornada do herói, né? Quando você vai estudar um Exato. pouquinho sobre storytelling, você vê que você precisa ter os ápices e as quedas, né? Sim. Então, sempre é igual um gráfico, né? Sei lá, de bolsa de valores. O cara conquista alguma coisa, aí ele desce, dá alguma merda, aí depois sobe, conquista alguma coisa, que é isso que dá emoção na Exato. história. Sim. Né? Você precisa desses E quando pontos. você traz essa questão de contar uma história, traz muita aproximação com pessoas que estão vivendo aquilo parecido.
Então, sei lá, uma mulher que buscou emagrecimento para perder 20, 30 quilos porque ela estava na menopausa, estava se sentindo insatisfeita no seu relacionamento, estava tendo problemas com a família, às vezes até por falta de hormônio, né? E aí já entra a questão da reposição hormonal. Ou seja, tem muita gente que pensa que... Minha tia mesmo, ela mandou mensagem para mim, Gui, eu estava desanimada demais com a loja. Eu achei que fosse um problema meu, mas eu fui na médica e descobri que estava faltando vitamina no meu corpo, estava faltando hormônio. Então, quantas pessoas não estão passando pelo mesmo, vão se identificar... Exatamente. Então, assim, aqueles clientes que estão vivendo aquela situação vão te buscar porque elas se identificaram com aquela história. Isso é muito doideira. Bacana mesmo. Legal. Nosso horário deu? Eu não sei, porque eu perdi. Vamos... Deu? Ah, tá. Deu? Então tá. Mas vou finalizar aqui. Gente, um prazer, Igor. Vem cá, pelo menos para aparecer Pode na falar final. uma frase de efeito? Pode, claro, manda postar bala. depois. Resultados não são uma coincidência. Resultados são estratégia. Aí sim. Isso aí. Bora, gente. Vem cá, Igor. Vamos despedir do pessoal. pessoal. Hoje gente, muito obrigado aí por mais um episódio do Deadline Podcast. Espero que vocês gostem. Valeu. Estamos aqui com a galera muito boa que provavelmente... Aqui, ó. Não sei. Provavelmente eles vão voltar aí futuramente. A galera que a gente gosta de trocar ideia. Fechado? Tamo junto. É isso. Vamos lá, gente. Hoje foi top. Obrigadão. Valeu.